Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos da Web Rádio Cristo Consolador, estamos iniciando, aqui pela Web Rádio, mais um programa estudando a codificação espírita com o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo sempre a Deus, agradecendo a Jesus, aos irmãos espirituais, por estar sempre conosco na caminhada, nos auxiliando, e agradecendo a você que está aí do outro lado da telinha, ao vivo, no gravado, a gente só tem que agradecer. E tocar a nossa trajetória, a nossa caminhada, nosso aprendizado, dizendo a você que você pode encontrar todos os nossos conteúdos lá no canal do YouTube, só digitando @Web Rádio Cristo Consolador. Você terá acesso a todos os programas aqui da Web Rádio, inclusive o Refletindo com Jesus, que é um programa diário, que vai às 18 horas, todos os dias aqui com irmãos de diversos estados brasileiros, diversas cidades, e a gente só tem que agradecer. Então vamos aí. Bom dia, Marília. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos. Bom dia, Décio. Bom dia, querida Kátia. Seja mais uma vez bem-vinda. Sua presença nos enriquece grandemente. Bom dia às nossas queridas irmãs e irmãos, a você que deixa o seu nome aqui, ou mesmo que não deixa, mas que está sempre sintonizado, ouvindo, ou mesmo no gravado. Que Jesus possa nos amparar, nos fortalecer, nos abençoar no nosso propósito de mudança, de melhora, de crescimento espiritual, na prática do bem, seguindo sempre os passos do Mestre, agradecendo a Deus por mais essa semana que inicia, que possa ser uma semana de muito aprendizado, de muitas reflexões e de muitas realizações. Paz e luz a todos. Eu desejo um bom dia a todos. Desculpem minha ausência da semana passada, que são as coisas do cotidiano, é médico, é isso. Depois de uma certa faixa etária, a gente tem uns certos compromissos médicos, constantes na vida da gente, mas faz parte, Eu estou muito feliz de estar aqui novamente, com os meus amigos, Delcio e Marília, meus queridos do coração, acompanhado das queridas aqui, Vera, a Verinha querida, a Célia, a Albertina, todos os ouvintes. É muito bom iniciar o programa, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, falando sobre coisas enriquecedoras, que enaltecem o nosso espírito, que nos elevam a alma, a nossa consciência. Então, são compromissos que a gente adquire, mas são compromissos mais que nos enaltecem do que aos nossos irmãos, muitas vezes, que nos ouvem até, são verdadeiros prêmios para nós, viu? Olha, eu tenho uma grande alegria de estar aqui toda manhã, é muito bom. Um bom dia para todos e que nós tenhamos, um excelente programa, de muitas boas reflexões, muita inspiração do alto, que Jesus esteja conosco. Eu já estou ouvindo aí um miadinho de gatinho, já estou
achando fofo. Eu atrasei um pouquinho, até entrei um pouquinho depois de vocês, porque tem uns cachorrinhos de rua aqui que já me esperam no portão logo cedo. Quando ouve eu descer a escada, já sabe que já vem comidinha na sacolinha. E a minha gatinha já está lá em cima, lá também. Eu saio e ela miando. Agora eu lembrei disso, né? De quando ela era pequenininha, ela miava tanto. Agora um pouco menos, né? Vão crescendo, ficam diferentinhos, mas é muito gostoso. Os bichinhos, eles nos alegram muito, muito. É isso aí, gente. Um bom programa para todos nós. Amém. É isso aí. A gente tem que cuidar de tudo, né? Faz parte da criação de Deus e faz parte do universo de aprendizado de todos nós, né? Então, é isso mesmo. Bom, então vamos fazer a nossa mensagem, né, do livro de hoje, para que a gente possa dar início às nossas reflexões. Vamos lá? E só pedindo desculpa, né? Porque a Kátia estava aí cumprimentando, falando, e eu tive que sair porque ela estava ali miando, e batendo no potinho de água, que eu falei, ah, meu Deus, faltou água. Fui lá ver, mas não era não, era querendo sair mesmo. E a mensagem de hoje, nós estamos na sequência, né? Do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem de hoje chama-se Olhos. Ele tem os olhos cheios de adultério. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Olhos cheios de adultério constitui rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho, santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possui de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anota a função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediato que lhes possa oferecer. Se enxerga a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhece como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamentos, não mais diversas situações do caminho em que prossegue. Ninguém invoca a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. É uma mensagem muito reflexiva e também, assim, vem nos advertir que o mal, ele começa em nós, ele está em nós. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, e quase sempre, situações simples, cotidianas, rotineiras, nossos olhos que ainda vê essas possibilidades de tirar dessas situações proveito para a satisfação desse mal que ainda existe em nós, dessas imperfeições, dessa pouca elevação. Vem nos falar também, Emmanuel aqui, explana, discorre sobre essa carta a Simão, e vem falar que
às vezes no meio de pessoas simples, como fala aqui da própria irmã, pessoas simples que estão ali confiando na gente, muitas das vezes desabafando, passando por situações difíceis, e que nós já estamos premeditando algo para tirar proveito daquela situação. E não é raro a gente ver no meio, né, na sociedade, pessoas que até denigrem as outras, não porque a pessoa tenha cometido algo, mas porque uma vez a pessoa desmoralizada sabe que é uma oportunidade de aproximação e de estar também colocando em prática os seus propósitos inferiores. Então, que nós possamos estar de olhos bem atentos e vigilantes, não sobre esse mal que habita no outro, mas que habita em nós mesmos e que nós nos utilizamos das dificuldades do outro para estar colocando em evidência e praticando esse mal que ainda nós temos que aprender a combater. E nós só iremos combatê-los com a prática desse Evangelho de Jesus, que é o remédio, é o caminho e é a libertação para as nossas imperfeições. E nós já vamos assim, serenando os nossos pensamentos, sentando tranquilamente, respirando profundamente. Vamos direcionando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pedindo a Ele que continue a nos dar força e determinação, sabedoria na nossa caminhada, já agradecendo a Jesus, nosso Mestre por excelência, esse irmão que veio encarnar entre nós, nos ensinando a resignação, o perdão, a prática do bem sempre. E vamos também direcionando os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria Santíssima, que ela possa nos envolver no seu manto azul de luz, serenando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, que Maria possa estar sempre conosco, como essa mãe cuidadora que és da humanidade. Vamos agradecendo também aos nossos mentores individuais, ao mentor do nosso lar, da nossa família, que nós possamos estar sempre conectados com ele, estar sempre ouvindo essas intuições, sempre das decisões de acordo com aquilo que nos ensina Jesus através do seu Evangelho. E vamos agradecendo a toda a espiritualidade. E assim, já com esse sentimento de gratidão em nossos corações, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por essa semana que se inicia, por esse mês abençoado, que é mais uma oportunidade de estarmos nos melhorando, praticando, colocando em prática tudo que nós já aprendemos, ainda que paulatinamente, mas todos os dias são oportunidades que o Pai nos concede. Nós já vamos te agradecendo, Pai, com a oração que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livre-nos, Pai, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então vamos lá. O Evangelho aqui. Capítulo 12. Instruções dos Espíritos. Costa a cadeira para cá, você está fora de ação.
A vingança é o item 9. A vingança é um dos últimos vestígios deixados pelos costumes bárbaros que tendem a apagar-se entre os homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos traços desses costumes selvagens sobre os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um indício seguro do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de qualquer um que se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal forma contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não apenas não é espírita, mas não é sequer cristão. Bom, então já vou parar por aqui. A gente sabe, né, que, né, como diz o texto aí, né, em todas as situações nós temos que trabalhar sempre o lado do perdão, né? Perdoar, como Jesus nos ensina no Evangelho, né? Na passagem do Evangelho. Às vezes a gente pede perdão a Deus pelas faltas cometidas por nós e sequer lembramos de perdoar aqueles que ainda nos ofendem, né? Então, no Evangelho, esse tipo de comportamento do ser humano, por atraso, né, ainda atraso espiritual, vem lá desde o tempo da caminhada de Jesus. Por isso, nós estamos ainda vendo tantas coisas no mundo acontecer, né, ainda por falta de diálogo, de amor, né, de perdão. Nada melhor do que a gente superar esses desafios, esses problemas, ainda que não dá para ter uma convivência saudável, mas pelo menos não carregar ódio, mágoa e ressentimento de vingança, principalmente. Então, é o exercício diário, o alimento diário de todos os dias, né, que a gente tem que exercitar, né? Todo dia a gente tem que trabalhar isso, porque se a gente for deixar hoje uma coisinha aqui, outra manhã uma coisinha ali, um disse-me-disse que acontece, é isso e aquilo, e a gente não podar isso, daqui a pouco está virando bola de neve, daqui a pouco a gente está enredado no novelo aí, sem encontrar a própria ponta para, né, desenrolar ou destrinchar, como diz o outro aí. Então, melhor exercício? Diz que o espírito que procura um pouquinho de aprendizado nem se melindra, nem se machuca com o que os outros dizem. Ele sabe, aprende a tirar de letra. E é isso que nós estamos fazendo, aprender a tirar de letra. Jesus não disse, não ensinou lá no alto do Calvário: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E o pior, a situação de Jesus era complicada, porque ele estava com madeiro nas costas, né? Estava com um cravo nas mãos, estava com a coroa na cabeça, ainda utilizou desse mecanismo aí, desse amor, para clamar ao Pai o erro dos outros. Pai, eles não sabem o que fazem, né? E se a gente for analisar, Jesus, ele não merecia estar ali. Ele foi julgado, crucificado por algo que ele nem sequer tinha feito, quando, na verdade, nós não sabemos a nossa cota, a nossa dívida, quão grandiosa ela é, de tantas encarnações que tivemos. E é natural que, às vezes, a gente, como ser humano, como espírito de terceira ordem que somos, a gente ainda se melindre, a gente fica chateado porque esperava essa ou aquela atitude das pessoas. E como eu me lembro sempre de algo que seu Ayrton falava nas aulas que ele dava, né? E ele dizia assim: só se atira pedra em árvore que produz frutos. Então, quando a gente vê o nosso nome muito em evidência, porque nós estamos chamando a atenção. Agora, o que nós devemos estar sempre em observância é se estamos chamando a atenção pelo lado positivo, porque estamos sendo produtivos, ou se é pelo lado negativo, porque estamos deixando de fazer ou estamos magoando, ferindo. Então, se alguém está falando da gente, mas nós estamos sendo instrumento da espiritualidade, a gente tem que ver isso aí com muita naturalidade.
nós estamos sendo úteis. Coragem da fé, né? Exato. Vamos lá, Kátia. É isso daí, né? A vingança, ela mostra para nós o quanto a gente ainda está atrasado espiritualmente. E quantas encarnações a gente vai precisar para se libertar disso. Né? E a gente sabe também um outro problema, né? Que a gente vai se vingando, vai que a gente se vinga de alguém que também é um vingador nato, e aí ficam se debatendo através das reencarnações aí, por falta do perdão, por aquela história, às vezes a gente fala assim, deixa isso para lá, e esquece. E às vezes por causa de um sentimento e de uma fala dessa, deixa isso para lá, a gente vai acarretando tanto probleminha, nosso baú vai ficando tão ruim de carregar, né? Fazer o quê? Mas a gente está aqui para aprender, né? O nosso Mestre Jesus está deixando lições aqui preciosas para nós, para a gente aprender a viver melhor, ser feliz, amar os nossos irmãos, e principalmente, amando, a gente está compreendendo também o que eles são e nos compreendendo também, né? Porque todos nós somos, né, imbuídos desses sentimentos aí que nascem do egoísmo. Então a gente precisa se compreender que todos somos falhos, né? E eliminando aí pouco a pouco, né? Nesse processo aí da vida, esses sentimentos tão complicados. Posso dar início, então, ao tema de hoje? Vamos só cumprimentar nossas irmãs aqui, né? A Vera, que já está nos dando bom dia, paz e luz a todos, né? A Célia, Zacarias, paz e luz com Jesus, queridos irmãos, excelente dia da semana para todos nós, né? A Albertina também já por aqui nos dando um bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, e assim nós, vamos lá, vamos, Kátia, agora vamos iniciar o nosso tema de hoje. Vamos que vamos, capítulo 24 hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 13, 14, 15 e 16, acho que até o 18 vai, né, hoje. Porque se for até o 18, aí é a coragem da fé e carregar a cruz. Vou começar lendo um trechinho aqui. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, e eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que eu tiver renegado, que aquele que eu confessar diante dos homens o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Então aqui a gente se depara, né, com uma situação bem corriqueira na vida de todos nós. Não faz tanto tempo assim que nós tínhamos vergonha de professarmos a nossa fé espírita. E começando, antes até de entrar nesse tema, a gente vai falar que o significado da coragem é das pessoas que enfrentam toda e qualquer adversidade e toda qualquer situação que cause problemas, tem esses desafios, que enfrentam seus próprios medos para agir no processo da vida, em determinadas situações aos quais a gente se encontra imbuído nelas. Tem uma outra situação também que muitos denominam a coragem como aquelas de enfrentar os adversários,
nos momentos de atrito, né, de confusões, de rivalidades, naqueles momentos de duelo. Então, usam a coragem equivocadamente para se vingar, na verdade, das pessoas, como até, vamos puxar um pouquinho do tema inicial. Então, acabam usando da própria coragem, né, de um sentimento que deveria ser usado mais no sentido positivo, né, para enfrentar situações da vida, de ter coragem em admitir as suas ideias, usando essa coragem para se duelar contra os irmãos na vingança, no ódio, nesses sentimentos negativos que atrasam os nossos sentidos, o nosso desenvolvimento. Mas aqui a gente vai falar mais basicamente, especificamente, da coragem da fé. Aquela coragem que a gente tem de admitir as nossas ideias, nosso ponto de vista, perante o que as outras pessoas pensam. Muitos pensam que a coragem, né, em falar aquilo que é preciso, no momento certo, é ficar falando a todo momento tudo aquilo que você acredita, expor as suas ideias a todo momento, num sentido de confronto, mas não é isso. É simplesmente quando nós somos perguntados, quando pedem a nossa opinião, quando perguntam para nós por que nós temos tanta coragem nos desafios da vida, nas questões que nos põem à prova, o que faz a gente ter coragem de enfrentar essas adversidades. E aí nós vamos responder que ao lado de Jesus, da fé que nós professamos, nós, no caso aqui, espiritualidade, espiritismo, é que nós vamos enfrentando as adversidades da vida. Porque sabemos que, no fim das contas, todos nós estamos nos dirigindo ao mesmo caminho que é o plano espiritual. E o Espiritismo nos ensina as verdades espirituais. Nos ensina que todo o problema que nós estamos enfrentando hoje são os débitos que nós enfrentamos e que nós criamos no passado. Dívidas que nós causamos a nós mesmos, porque como existem as heranças materiais, né, de pai para filho, as heranças espirituais nós herdamos de nós mesmos daquele passado que nós enfrentamos nas outras encarnações. Nas outras encarnações, nós criamos débitos, nós criamos situações, criamos ali verdadeiros emblemas conosco mesmo, com os irmãos que nós vamos convivendo no nosso caminho. E nas futuras encarnações, o que nós temos que encarar depois? Os desafios que nós acarretamos para nós mesmos no passado. Se nós agimos com maldade, nós vamos sofrer maldade na atual encarnação. Se nós agimos com ódio, com vingança, com desprezo, nós vamos ter que encarar desprezo, ódio e vingança na vida atual. Porque nós precisamos de aprender e anular os nossos débitos. E aí, que sabedores de todo o destino que nós temos, nossas existências, na existência futura, do caminho que nós estamos encarando para o plano espiritual, nós devemos viver a nossa vida enfrentando os nossos desafios, sabendo que a gente precisa de aprender com tudo que vem no nosso caminho, porque somos devedores do passado. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, 100% quase das vezes, nós não nos lembramos do que aconteceu no passado. Mas, quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente estuda as lições que os Espíritos amigos trazem para nós aqui nos livros, na codificação kardeciana, nos dá a certeza de que nós somos os causadores de tudo aquilo que nós vivenciamos. E aí nos ensina aqui a ter a coragem da resignação, da fé, de tentar vencer os nossos desafios com coragem. E muitas vezes a gente até consegue uma vez ou outra. Às vezes as situações são muito difíceis e nós acabamos reclamando, desafiando a Deus e questionando por que nós estamos passando por determinados problemas, se nós merecemos aquilo mesmo. Mas no fundo, a gente sabe que os causadores dos problemas somos nós mesmos. A gente sabe no fundo. Às vezes a gente quer desabafar, ó Deus, por que enfrentar esse cálice? Meu Deus, por que essa madeira é tão pesada? Por que essa cruz é tão difícil de encarar? Mas no fundo a gente sabe, porque a espiritualidade nos alerta. Filho, vocês causaram esses problemas. Então encarem seus desafios e aprendam com eles. São essas as lições que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. E além do mais, tem outro tipo de coragem também que a gente precisa de meditar sobre elas.
é a coragem, muitas vezes, de auxiliar os nossos irmãos que são contrários até aos nossos próprios ideais de vida, de pensamento, de religião. Nós abraçamos a nossa religião com todo amor e carinho. E muitas vezes se apresentam pessoas na nossa vida que não são aquelas que professam a mesma religião que a nossa. E vêm muitas vezes buscar o nosso auxílio. E a gente vai virar as costas porque não faz parte do nosso hall de amigos, do nosso centro espírita, ou não é da nossa família, ou não é do nosso sangue, ou não são nossos amigos. A gente não vai poder fazer isso. Virar as costas é deixar de praticar caridade, é deixar de fazer algo que Deus está colocando ali no nosso caminho, oportunidade para o nosso progresso. Então a gente tem que segurar o nosso irmão pela mão dele, cumprimentar ele e falar, irmão, chega aqui que a gente vai dar um jeito na sua situação. A gente pode não fazer o melhor, mas a gente vai fazer o que a gente pode, o que está ao nosso alcance, e de repente até um pouquinho mais. Porque sabe-se lá, né, o que Deus vai colocar no caminho do irmão para auxiliar o nosso próximo. Às vezes a gente acha que não consegue resolver, mas quando as coisas vão se desenrolando, as situações vão se desenrolando, a gente vai criando coragem, a gente vai conseguindo ter ideias para resolver, vai conseguindo resolver ali pouco a pouco, vão surgindo outras questões, até outras pessoas a gente vai cruzando no caminho para auxiliar aquele irmão também. Ah, você não pode fazer, mas eu posso, porque tem uma determinada situação aqui em que tem a oportunidade também de ajudar esse irmão que você pretende ajudar. Então, assim, vão surgindo pessoas, situações que vão auxiliar a gente, auxiliar os nossos irmãos do caminho, os nossos próximos, né? Porque o nosso próximo não são só aqueles que nós amamos. Como diz, né, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, são todos aqueles que se achegam a nós. Não são só aqueles que são do nosso sangue, ou que professam a mesma religião que nós. A caridade, ela deve atingir a todos. Então, vão aparecer inúmeras pessoas à nossa frente, inclusive até pode ser inimigos da vida atual, podem ser inimigos que conviveram conosco no passado, em outras encarnações, porque são pessoas que estão colocando ali a nossa fé, a nossa coragem à prova, e muitas vezes testam a nossa paciência e a possibilidade, se nós temos ou não, de perdoar, né, na vida presente, no momento presente. Então, a gente precisa de encarar todas essas situações. Muitas vezes, as pessoas elas podem até virar as costas no momento após que a gente ajuda e vai falar de nós, não positivamente, às vezes até negativamente. E a gente vai ter que encarar isso com naturalidade e com a consciência tranquila, pensando da seguinte forma: eu fiz o meu papel de cristão, eu fiz aquilo que Jesus ensinou, eu busquei o perdão, eu busquei auxiliar, eu busquei praticar caridade, eu busquei ser uma pessoa melhor. O que é daquele irmão que siga com ele, que vá em paz, siga com Deus, né? Que Jesus o auxilie. Um dia, né? A gente sabe que tudo isso vai ser encarado de uma forma diferente. Esse irmão pode se arrepender do que falou de nós, de ter perdido a oportunidade de se reconciliar com a gente. Mas o que essa lição de hoje aqui nos ensina, a base de tudo, é a gente nunca perder a nossa coragem, nunca perder o nosso ideal. Porque falar de Jesus, à luz do Espiritismo, né, a gente só tem a ganhar porque preenche a nossa vida, o nosso coração, e muitas vezes preenche de todos aqueles que convivem conosco. Quantas vezes a gente encontra irmãos desesperançados no caminho? Uma frase que muitas vezes a gente fala, não precisa mais do que uma frase, a gente consegue reerguer um irmão, um aperto de mão, um abraço carinhoso, né? A gente fala para esse irmão que ele precisa só seguir em frente, que Jesus está olhando por ele, sim, os mentores de luz. É só o que precisa naquele momento para aquele irmão seguir. E nós, como adeptos do Espiritismo aqui, fala que é no item aqui, né, que é muito bacana. Uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiem na terra o que colherão na vida espiritual,
lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, a gente precisa de atinar pelas nossas práticas, o nosso dia a dia, tentar, né, olhar com carinho todo aquilo que se achega a nós, não responder de pronto aquilo que chega a nós negativamente, refletindo, lembrando da lição do nosso mestre Chico, o golinho de água na boca, mentaliza ali um golinho de água na nossa boca antes de repetir, né, de frases que vêm na nossa mente para revidar os nossos irmãos, com vingança. Não vamos agir assim, vamos agir com coragem, com fé, lembrando que o nosso mestre Jesus querido e os nossos irmãos espirituais, nossos mentores, estão trabalhando incessantemente, nos inspirando incessantemente para a nossa evolução e para o nosso progresso, e não para a nossa derrota. Vamos pensar no esforço que é feito em torno de nós, que a gente nem vê muitas vezes, a gente pode até sentir pelas nossas sensibilidade mediúnica, espiritual, né? A gente pode sentir, mas muitas vezes a gente não vê. Mas o trabalho que é feito para nosso desenvolvimento é muito grande. Então, a gente precisa de, primeiramente, já valorizar e agradecer isso e fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte como seres que somos em desenvolvimento. Nós somos criados simples e ignorantes, né? A nossa essência, no início, ela não tem nada ainda assim, preenchido. Deus nos cria para que a gente vá preenchendo aos poucos o nosso conhecimento de práticas boas, de boa convivência, de fraternidade, de desenvolvimento. A gente vai aos poucos acrescentando no nosso dia a dia isso, né? Esse conhecimento, essa prática. Então, a gente precisa de valorizar até o nosso também próprio esforço e não deixar em vão o que a gente faz. Porque tem dias que a gente consegue praticar algo de bom, no outro a gente já escorrega na casca de banana e a gente tem que tirar, levantar novamente, limpar o chão ali para não escorregar mais. Mas o que importa é o esforço que a gente vai fazendo. E tentar escorregar o mínimo possível. Se escorregou, se perdoe e recomece, né? Porque a direção que a gente tem que seguir é o nosso Mestre Jesus. E como adeptos do Espiritismo, a gente sabe muito bem o nosso caminho futuro. Vamos, né, entregar a nossa vida a Deus da melhor maneira possível, como um vaso de honra, um vaso de louvor. Então é isso, meus irmãos, que a gente precisa, né, de atinar aqui, segundo a obra cristã aqui do Evangelho de Jesus, a obra espírita, para que a gente possa sempre, cada dia mais, aprender. E deixo a palavra para os meus irmãos aí, a sabedoria dos meus irmãos, Delcio e Marília. Muito bem, Kátia. Tem bastante reflexão, né, nesse tema. A gente percebe do Evangelho, a gente aprende no Evangelho que o Evangelho vem fazer revivar e fazer viver todos os ensinamentos, trazendo, né, à luz aí todos os ensinamentos do Mestre Jesus, né? Ele falava com seus apóstolos de todos os temas, de todos os acontecimentos. E era normal que ele alertasse os seus apóstolos, né, perante essa coragem, dessa fé, porque sabia Jesus que seus apóstolos sofreriam também, até mesmo por aqueles que recebiam esse amparo de orientação, de esclarecimento, né? E voltaria e atacaria seus próprios companheiros de caminhada, seus próprios apóstolos. E o Espiritismo não é diferente, né? O Espiritismo vem fazer esses ensinos de Jesus, vem trazer esses ensinos para nós, nos lembrando sempre da importância da renovação. Nós sabemos que a nossa caminhada ela é cheia de velhos vícios, né? Como disse a Kátia aí, que ou adquirimos nessa, outros temos de outras, né? Mas nós temos possibilidades de mudança, e mudanças não são fáceis, né? Nós estamos falando de mudanças principalmente desses vícios pecaminosos, vícios arraigados, né, dentro de nós. Mudanças não é nada fácil. E precisa mesmo ter coragem para assumir, né? Ter coragem para enfrentar essas mudanças, esses velhos preconceitos, o disse-me disso, o que vão dizer as pessoas. Então, o Evangelho vem nos incentivar, para nos auxiliar
nessa mudança que nós precisamos. É alguém que vai falar de nós, é alguém que vai fofocar, é alguém que vai nos taxar de isso ou de aquilo, mas o importante é nos fortalecer nessa coragem, dessa fé nova que está renascendo dentro de nós, de que tudo nós podemos, né? E que cabe a nós, não a espiritualidade, mas cabe a nós. A espiritualidade, é claro, nos ampara, nos fortalece, mas o papel principal, o protagonismo da mudança é individual, de cada um de nós. Né? E só reiterando, nós temos que imprimir forças, às vezes, além das nossas capacidades. Essa questão de reforma é um confronto constante. Quando a gente adentra a escola de aprendiz do Evangelho, é uma coisa que assombra. Quando começa a ser batida essa questão da reforma moral. Parece que nos primeiros dias, essa reforma moral tem que ser feita a ferro e fogo, né? De um dia para o outro. Né? De um dia para o outro, naquele instante. E aí, no decorrer dos ensinamentos, do aprendizado que a gente vai extraindo ali da escola, do dialogar dos irmãos, do grupo ali, a gente vai percebendo que todos têm dificuldades nesse sentido. Mas que a reforma íntima não é, que essa transformação na nossa vida, como em tudo, não é para o grupo dentro da escola, dentro da casa espírita, é para dentro da nossa própria existência. Existência encarnada aqui que nós estamos vivenciando. E é claro que, como os espíritos, também nós vamos ter que fazer, tá trabalhando né, de conformidade com o que aprendemos. Está sempre vigilante nessa questão. Aí você percebe que mudanças são difíceis, mas necessárias. E o Espiritismo bate muito, o Evangelho bate muito nessa tecla. Né? Enfrentar velhos preconceitos, né? É porque vai para a casa de macumba, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cada um, gente, faz da sua vida o que interessa, o que queira. Se ele vai para a casa de macumba, é problema dele. Se ele ainda tem um dogma que ele acredita, é problema dele. O Espiritismo não vem combater isso. E se ajuda ele, é isso que importa. Isso, então, e o Espiritismo vem nos ajudar nessa, como diz o texto aqui, numa fé que não seja dogmática. Que nós sejamos livres de qualquer coisa que nos aprendem. Eu não sou prisioneiro, né, de nada. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Nós somos livres para pensar, para agir. Tem consequência? Temos. De acordo com o que pensamos, de acordo com o que falamos, de acordo com o que vivemos, tem consequências na nossa vida. Mas o Espiritismo nos traz esse entendimento. Né? É a nossa liberdade com responsabilidade. Então é isso que o Evangelho nos pede. Que Jesus nos pede no Evangelho. Coragem para enfrentar a vida. Coragem para fazer com que essas virtudes venham à tona. Ninguém vai chegar a uma perfeição se não passar, né, pelos desafios que é o aprendizado. A questão da peneira, né? Nós temos que ir selecionando, sim. Selecionando, e é uma medida automática que nós vamos buscando as nossas próprias sintonias. Se um dia eu frequentei o boteco, eu tinha meus amigos de boteco, hoje eu não tenho mais sintonia com aqueles mesmos que se diziam nossos amigos, nossos irmãos. Sim. Mas nós não temos mais a mesma frequência vibratória para estar de lado a lado ali, compartilhando com aqueles mesmos vícios. Então é preciso coragem. Eu lembro que eu não escondo isso de ninguém, que um dia, né, eu já perdi alguns anos da minha vida com essas questões da bebida, e eu lembro que quando eu decidi
a não ter mais esse vício, a superar essa dificuldade. Muitos irmãos, muitos amigos daqueles que frequentavam vieram me perguntar se eu estava virando evangélico, se eu estava mudando de religião. Na realidade, eu não conhecia nem o espiritismo nessa época. Então, você vê que, às vezes, é preciso coragem. Para tomar uma decisão, falar chega. Jesus não diz lá no Evangelho, seja seu sim, sim, não, não. Me fez lembrar de uma frase do José Raul Teixeira, que ele diz assim, espiritismo não é para os fracos. Espiritismo é para fortes. Aí dá a impressão de que nós precisamos ser uma rocha para ser espírita? Não. Fortes, que ele quer dizer, é nessa coragem, nessa determinação, nessa autodisciplina, nessa confiança de que tudo depende de nós. É nesse sentido que ele fala que o espiritismo é para os fortes. Né? Porque mexe conosco, o espiritismo mexe conosco. Nos faz balançar entre o ficar ou não ficar. E para ficar, é preciso abdicar, é preciso, né? Tirar muitas coisas negativas do caminho, tirar muitos vícios, procurar Esvaziar a enxergar, mala. Como diz a Kátia, esvaziar o baú. A mala. Né? Então, é nesse sentido que nós temos que nos encorajar todos os dias. Aí a gente aprendeu de uma forma que todos os dias nós tínhamos que matar um leão. Depois que nós entramos na doutrina, nós invertemos os papéis. Todos os dias nós temos que conviver com esse leão, não é matar. Ninguém mata leão todo dia. Né? Nós podemos procurar apaziguar ele um pouquinho, porque conviver com os leões da vida não são fáceis, mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte da natureza. É só uma simbologia. Mas travar conosco mesmo é preciso, é necessário, nessa transformação. E é interessante também a gente pensar e refletir sobre as escolhas da nossa vida, inclusive quando decidimos um dia optar por uma determinada religião, independente de ser doutrina espírita, porque nós temos que ter posturas condizentes com aquilo que nós escolhemos, com aquilo que nós professamos. Se é religião A, B ou C, não importa, mas em momento algum, é claro, nós somos falhos. Vai acontecer isso, porque, como bem frisou aqui o Delcio, é uma desconstrução de algo que nós tínhamos como certo, que fomos educados pela família, pela sociedade, que era daquele jeito. Então, desconstruir isso não é um processo fácil que acontece de um dia para o outro. É um processo a contra-gotas, até porque aquilo está tão arraigado em nós que quando a gente pensa que não, já foi, já fez, já aconteceu, já falou, a língua já coçou, se a nossa dificuldade é realmente segurar, é estar observando a vida alheia, falar mal dos outros, não importa aí a dificuldade de cada um. Então, é essa vigilância constante e que muitas das vezes nos escapa, foge realmente. A gente perde a rédea, a gente perde o controle da situação. E aí vem aquele sentimento de arrependimento, de vergonha, de frustração por não ter controlado, mas é necessário a gente se perdoar, como frisou a Kátia aí anteriormente, se perdoar, saber que nós estamos nesse processo de amadurecimento, de evolução, de aprendizado, de colocar em prática, e que nós somos fracos. Nós somos fracos. Por mais que que espiritismo é para os fortes, mas nós ainda não somos essa fortaleza toda.
Mas quando nós decidimos assumir esse papel, seja ele em que lugar estejamos, na religião A, B ou C, nós já estamos, sim, iniciando esse processo de fortalecimento, porque esse conhecimento vai nos fortalecer a fazer as nossas mudanças, as nossas escolhas, a tomar atitudes condizentes com aquilo que Jesus espera de nós. E nós vamos cada vez mais nos sentindo forte para assumir o nosso papel também, não só dentro do nosso lar, mas na sociedade, como em todo lugar. Nós ontem, ainda eu aqui conversando com o Nelson, a gente vê muito, né, pessoas que às vezes ela já está assim com a decisão tomada de determinada situação, mas ela vem falar com a gente porque ela quer o nosso aval. Ela quer que a gente dê vai fundo nisso aí, é isso mesmo, você tem que fazer isso e aquilo. Mas em nenhum momento nós devemos nos responsabilizar pelas atitudes alheias. Se aquele casal ali está em pé de guerra, está com dificuldade, eles têm que sentar e discutir, sim, a relação. Nós, como nos dizemos, nos intitulamos espíritas, colaboradores, voluntários, entrevistadores, nós não podemos tomar essa atitude ou estar assinando embaixo de decisões de ninguém. Nós podemos estar orientando sobre a ótica do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. E isso é ter sabedoria, não é estar assumindo um compromisso e a responsabilidade por uma situação que cabe somente ao outro. Isso é interferir no livre-arbítrio do outro. E a gente vê muito na sociedade pessoas que ficam ali em cima do muro só querendo alguém que os encoraje a tomar uma decisão que dentro dela já está tomado, só quer realmente esse aval. E é uma situação assim difícil e, ao mesmo tempo, fácil se a gente caminhar pelos caminhos de Jesus através do seu evangelho e saber que cada um tem o seu livre-arbítrio. A gente lembrar sempre disso. Até esse limite aqui eu posso ir, eu posso falar, eu posso orientar sobre a ótica do evangelho, mas daqui para frente, meu irmão, isso aí é com você. Isso aí já não me pertence. Eu posso te falar sobre isso, 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 ir lá nos pontos certos que o Evangelho tem, sobre o divórcio, a separação, o perdão das ofensas, ou isso, aquilo. Enfim, seja lá a situação que o amigo esteja trazendo para a gente. E, realmente, como o Delcio disse, né, aqui, sobre a frase lá do Raul Teixeira, é para os fortes, mas o forte principalmente que admite, e dentro de si ainda carrega a vaidade, o orgulho, a pretensão, os vícios arraigados, sabe lá de quantos milênios. Não é o forte que chega ali, bate no peito e diz, olha, eu sou melhor do que você porque eu sou disso ou daquilo, porque eu frequento o espiritismo há 20, 30 anos. Isso não me faz uma pessoa melhor? E a minha conduta, como está? Ela é condizente com o que eu prego, com o que eu falo? Com o que eu já aprendi nesses 20, 30 anos? Ou será que basta eu ir lá na casa uma vez na semana e na outra semana, ou até no mesmo dia, as minhas atitudes serem totalmente contrárias daquilo que eu fiz a oratória lá na frente? Porque nós não podemos nunca nos esquecer que nós somos observados o tempo todo, não só pelos desencarnados, mas pelos encarnados também. E volta e meia a gente está aí num lugar, vai lá na cidade, está aí no médico, em algum lugar, e de repente tem alguém batendo no nosso ombro. E às vezes até fala, olha, eu jamais esqueço,
eu conversei com você uma vez assim, e eu estava passando por isso e isso, e você me falou isso e isso. A gente não lembra. Mas imagine se a gente não buscar a orientação da espiritualidade e o Evangelho de Jesus para estar nos auxiliando e nos fazendo portadores dessas orientações para esses irmãos. Ou se a gente está ali em contradição com aquilo que a gente orientou, com o que nós falamos, como que a gente fica? Aí nós seremos os falsos profetas. Então, realmente, eu diria que não é só o espiritismo, mas a mudança é para os fortes, principalmente o forte que admite a sua fraqueza, que ainda precisa melhorar, que todos os dias tem que se vigiar, que todos os dias tem que fazer aquela reflexão e se perguntar: como que eu estou? O que que eu fiz hoje? Eu fiz tudo o que podia e mais um pouquinho? Ou em tal ponto eu ainda estou falhando? E pedir a Deus sempre essa sabedoria e discernimento e a capacidade de mudar, porque a capacidade nós temos, mas às vezes nós temos preguiça de colocá-la em prática. Muito bem. Dá para a gente refletir muito, né, sobre esse sistema aí. E eu acredito que quando o Raul fala que é para os fortes, ele também está falando fortes espiritualmente, né? Porque os ataques vêm à madeira mesmo, não tem jeito. E quando a gente está falando é ataque mesmo, não é só de desencarnado, é de encarnado também. Então, quando você propaga uma ideia nova, essa ideia nova, nossa, às vezes não é, sabe? Traz algum desconforto, traz algumas, né? Toda ideia nova, ela às vezes não aceita, não é aceita. Então, é nesse sentido que às vezes que ele fala. E até porque, desculpa, Bom, nós sabemos, né, que o desencarnado ele necessita também do encarnado para se manifestar. Às vezes a sua opinião contrária, a sua ira. vou agradecendo as amigas aí que estão conosco, né? Já vão finalizando aqui o programa, né? Agradecendo a Kátia por mais esse programa conosco, tá? Ela está sempre conosco aqui, a você, Marília, e já desejando aí para todos uma ótima semana, bem produtiva para todos aí. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, essa oportunidade, as nossas queridas irmãs que estão sempre aqui, nos auxiliando, a nossa querida e amada Kátia, que é esse bálsamo na nossa vida, essa luz que vem, que auxilia, que coloca o seu conhecimento sempre aqui, nos auxiliando sempre. Que Deus abençoe você e sua família, sempre. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a vocês, Delcio e Marília, meus queridos amigos, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo convite, né? Para a gente sempre estar junto aqui fazendo esse programa que é muito bom. E como o Delson estava falando, né? Você também estava falando, Marília, a gente precisa de ter coragem mesmo de ser uma pessoa melhor. E sobre essa questão de religião, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo aqui fala, no capítulo 8º, eu lembrei disso, mas eu falei, meu Deus, qual capítulo? Aí, eu, procurando aqui, eu lembro que eu até grifei na época que eu estava estudando. O objetivo da religião, isso de todas as religiões, é conduzir o homem a Deus. Se o homem não chega a Deus senão quando está perfeito, portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Então, se um homem ele é levado até Deus pela sua religião, não importa qual que seja, significa que é boa e tem que ser seguida, né? E ele está tornando a pessoa melhor, então é válido, né? Isso é válido, porque o nosso maior princípio aqui é nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, assim, eu agradeço todo amparo, toda sustentação, convido a todos para fazer nossa oração de encerramento desse programa abençoado, que Jesus, nosso Mestre Divino, esteja conosco, nos coroando com seu amor, com seu carinho, com a sua luz, sobre todos nós que estamos aqui nesse trabalho da rádio, todos os nossos ouvintes, nossas queridas irmãs ouvintes, Verinha, a Albertina e a Celinha, que todas as suas famílias também sejam bem, que Jesus esteja conosco nessa semana, nos auxiliando e nos fortalecendo, para que nós possamos encarar de frente todos os nossos desafios e também vivenciar com muita alegria todas as bênçãos recebidas. E vamos agradecendo por tudo e com tudo,
com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Um beijo no coração de todos e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.